Você já sentiu aquela inquietação no coração durante a madrugada? Aquele momento em que tudo está silencioso, mas dentro de você há uma tempestade de pensamentos, dúvidas e ansiedades. Se você já passou por isso, saiba que não está sozinho. Muitas vezes, Deus nos desperta nesses momentos porque deseja falar conosco, deseja nos fortalecer, deseja transformar nossas madrugadas em verdadeiros milagres. A oração tem um poder que vai além do que podemos imaginar. Quando nos colocamos na presença de Deus, especialmente nas horas mais tranquilas da noite, abrimos espaço para um encontro profundo com o Pai. É nesse momento que cadeias são quebradas, respostas são liberadas e milagres começam a acontecer. Mas, infelizmente, muitos desistem antes de verem a manifestação do poder divino, porque não compreendem a importância da oração perseverante. Hoje, eu quero te mostrar como a oração na madrugada pode transformar sua vida. Vamos explorar histórias bíblicas, testemunhos poderosos e, claro, orar juntos por um novo tempo. Se você está buscando respostas, libertação ou apenas uma conexão mais profunda com Deus, este vídeo é para você. Fique comigo até o final deste vídeo, pois além de explorarmos histórias bíblicas e testemunhos inspiradores, teremos um momento especial de oração juntos. Prepare seu coração, pois Deus tem algo poderoso para falar com você hoje. Por que a madrugada é um momento tão especial para buscar a Deus? Talvez você já tenha sentido um despertar repentino no meio da noite, uma vontade inexplicável de orar, mas ignorou e voltou a dormir. O que muitos não percebem é que esses momentos podem ser convites diretos de Deus para um encontro transformador. A Bíblia nos mostra que o próprio Jesus tinha o hábito de se retirar para orar durante a madrugada. Em Marcos 1:35, lemos: De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Se até mesmo o Filho de Deus separava esse tempo especial para estar com o Pai, quanto mais nós precisamos desse momento de intimidade. As madrugadas são períodos em que o mundo está em silêncio. As distrações desaparecem e nosso coração pode se voltar completamente para Deus. Além disso, há algo espiritual acontecendo nesse horário. Em muitas passagens bíblicas, vemos que batalhas espirituais são travadas à noite. O Salmo 91:5 nos diz: Não temerás o terror da noite, nem a flecha que voa de dia. Isso significa que a madrugada também pode ser um campo de batalha espiritual. Quando oramos nesse período, estamos nos colocando na brecha, intercedendo e lutando contra forças que tentam impedir os propósitos de Deus em nossa vida. Deus está chamando você para se levantar na madrugada e buscar a sua face. Você está disposto a atender esse chamado? A madrugada carrega um mistério espiritual que poucos compreendem. Enquanto o mundo dorme, há um mover acontecendo nos céus e na terra. É nesse período que muitas decisões espirituais são tomadas, que portas se abrem e que grandes reviravoltas acontecem. O que parece apenas um horário qualquer do dia, na verdade, é um tempo estratégico na dimensão espiritual. A Bíblia nos revela vários momentos em que Deus agiu poderosamente durante a noite. Um exemplo marcante é quando Paulo e Silas estavam presos. Em Atos 16, 25, 26, está escrito: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Repare no detalhe: por volta da meia-noite. Foi no silêncio da noite que Deus agiu de forma sobrenatural, trazendo libertação. Mas antes do milagre acontecer, havia oração e louvor. Isso nos ensina algo fundamental.
A oração na madrugada tem o poder de romper cadeias invisíveis e provocar mudanças que não conseguiríamos por meios humanos. Muitas vezes, carregamos correntes em nossa vida sem perceber. Podem ser medos que nos aprisionam, preocupações que nos consomem, dúvidas que nos paralisam. Mas quando nos colocamos em oração no meio da noite, entramos em um território onde Deus opera com autoridade e faz o impossível acontecer. Além disso, a madrugada nos ensina a depender totalmente de Deus. Orar nesse horário exige esforço, exige sacrifício. O corpo quer dormir, a mente quer descansar, mas o espírito anseia por Deus. E é nesse esforço que algo precioso acontece. Nossa fé é fortalecida. Já reparou que as maiores decisões da vida geralmente são tomadas à noite? Quando tudo está calmo, os pensamentos se organizam e começamos a refletir sobre nossa jornada. Da mesma forma, quando buscamos a Deus na madrugada, Ele nos dá clareza, sabedoria e direção. Muitos testemunham que, ao orar nesse período, sentiram uma paz inexplicável, receberam respostas que há tempos buscavam e tiveram experiências profundas com o Senhor. E talvez seja isso que você esteja precisando. Agora, um momento de rendição, um tempo onde você possa fechar os olhos e sentir Deus falar diretamente ao seu coração. Porque quando nos dispomos a buscá-lo, Ele sempre responde. Desde os tempos antigos, Deus nos mostra que a oração perseverante não apenas transforma vidas, mas também muda destinos. A Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres que enfrentaram desafios impossíveis, mas através da oração persistente, viram o impossível acontecer. Um dos maiores exemplos é o de Jacó. Naquela noite decisiva, quando ele estava prestes a reencontrar seu irmão Esaú, o coração de Jacó estava aflito. Ele sabia que anos antes havia enganado Esaú e agora temia sua vingança. Mas ao invés de se entregar ao medo, Jacó fez algo extraordinário. Ele lutou em oração. Em Gênesis 32, 24, 26, lemos: Jacó, porém, ficou só, e lutava com ele um homem até que a alva subia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, e deslocou-se a junta da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. Então disse: Deixa-me ir, porque já rompeu o dia. Porém, Jacó respondeu: Não te deixarei ir, se me não abençoares. Jacó passou a madrugada inteira lutando, insistindo, clamando. Ele sabia que não poderia continuar sua jornada sem antes receber algo de Deus. Ele não desistiu, não recuou, e por isso, ao amanhecer, foi transformado. Seu nome mudou de Jacó para Israel, que significa aquele que luta com Deus e vence. Essa história nos ensina algo poderoso. Há batalhas que só podem ser vencidas na oração. Muitas vezes queremos respostas rápidas, queremos soluções imediatas, mas Deus deseja que lutemos, que perseveremos, que não o deixemos ir sem receber sua bênção. A madrugada se torna um tempo de confronto espiritual, onde decidimos entre desistir ou continuar até vermos a manifestação do poder divino. Quantas vezes oramos uma ou duas vezes e por não vermos respostas, simplesmente desistimos? Jacó nos ensina que há momentos em que precisamos insistir, agarrar-nos à presença de Deus e declarar: Senhor, eu não sairei deste momento de oração sem a tua resposta. E quando fazemos isso, algo extraordinário acontece. Deus muda nossa identidade, transforma nossa caminhada e nos capacita a enfrentar qualquer desafio que esteja diante de nós. Ele não apenas respondeu a Jacó, mas mudou seu destino para sempre. E assim como ele fez com Jacó, ele também deseja fazer em sua vida. Porque Deus honra aqueles que permanecem firmes em sua presença, mesmo quando tudo parece incerto, mesmo quando o silêncio parece ser a única resposta. Ana se levantou mais uma vez no meio da noite. O relógio marcava 3:12 da madrugada. O coração estava pesado e as lágrimas escorriam pelo rosto sem que ela conseguisse conter.
Era o terceiro mês seguido que ela acordava nessa mesma hora, como se algo a chamasse. Sua vida estava de cabeça para baixo. As contas acumulavam, o casamento se desgastava e a sensação de solidão era esmagadora. Naquela madrugada, diferente das outras, Ana decidiu fazer algo que há tempos não fazia com fervor. Ela se ajoelhou. Em meio ao pranto, ela começou a falar com Deus. Mas não era uma oração rápida e superficial. Dessa vez, ela derramou sua alma, como se estivesse despejando diante do Senhor todas as dores que guardava no coração. Ela lembrou-se da história de Ana, a mulher estéril da Bíblia que clamou incessantemente no templo por um filho. Em 1 Samuel 1, 10, 11 está escrito: com amargura de alma, Ana orou ao Senhor, chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho homem, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Ana da Bíblia não apenas orou, mas insistiu. Mesmo quando todos ao seu redor achavam que ela estava louca, ela permaneceu firme. E foi assim que Deus a atendeu, dando-lhe o filho Samuel, um dos maiores profetas de Israel. A Ana dos dias de hoje, ainda de joelhos no chão, percebeu que algo diferente estava acontecendo dentro dela. Pela primeira vez em meses, sentiu paz. Seu problema não desapareceu imediatamente, mas a certeza de que Deus estava ouvindo trouxe um alívio que ela não sentia há muito tempo. Nos dias que seguiram, Ana continuou sua jornada de oração na madrugada. No início era difícil. O cansaço tentava dominá-la, o sono insistia em vencê-la, mas ela persistiu. E foi então que os milagres começaram a acontecer. Primeiro, uma porta de emprego inesperada se abriu. Depois, o marido, que já falava em separação, começou a demonstrar mudanças sutis. Pequenos sinais começaram a surgir, mostrando que Deus estava agindo nos bastidores. Foi então que Ana compreendeu. A oração não apenas muda as circunstâncias, ela muda quem ora. A madrugada, que antes era sinônimo de angústia, passou a ser seu lugar de refúgio, o momento em que ela encontrava forças para continuar. E talvez seja isso que Deus esteja chamando você a fazer. Talvez Ele tenha tentado despertar você nessas madrugadas, não para te deixar cansado no dia seguinte, mas para transformar sua vida. Porque quando você responde ao chamado e se rende em oração, algo extraordinário começa a acontecer. Orar de madrugada não é fácil. O corpo pesa, a mente quer descanso e tudo parece conspirar para que você simplesmente permaneça na cama. O frio, o cansaço, a exaustão do dia, tudo parece ser um obstáculo para esse momento com Deus. E é exatamente por isso que a oração na madrugada tem tanto valor. Jesus, pouco antes de ser preso e entregue para a crucificação, chamou seus discípulos para orar com ele no jardim do Getsêmani. Ele sabia que momentos difíceis estavam por vir e que era necessário buscar a Deus com intensidade. Mas enquanto Jesus orava fervorosamente, seus discípulos dormiam. Em Mateus 26, 40, 41, vemos Jesus repreendendo-os. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa é uma verdade que se repete até hoje. Queremos orar, queremos estar com Deus, mas a carne é fraca. O sono parece incontrolável, o desânimo chega sorrateiro e a sensação de que não faz diferença tenta nos convencer a desistir. Mas o que acontece quando insistimos? O que acontece quando superamos a preguiça e nos colocamos diante de Deus, mesmo sem vontade? Algo poderoso acontece dentro de nós. A oração na madrugada exige sacrifício e Deus honra aqueles que sacrificam algo para estar com Ele. Assim como um atleta precisa treinar para fortalecer seus músculos, a vida de oração também precisa ser exercitada. No começo será difícil,
Mas à medida que você persiste, algo começa a mudar. O que antes era um fardo se torna um prazer, e o que antes parecia impossível se torna um hábito. Muitas das maiores respostas de oração vêm após momentos de resistência. Você pode estar há meses orando por algo, mas na véspera da sua bênção, desiste. O inimigo sabe do poder da perseverança, e por isso ele faz de tudo para que você desanime. Mas lembre-se, cada madrugada que você se levanta para buscar a Deus, está travando uma batalha contra a sua própria carne e contra tudo o que tenta impedir sua vitória. E aqueles que não desistem, aqueles que continuam mesmo quando tudo diz que não, são os que veem milagres se tornarem realidade. E talvez seja exatamente isso que você esteja enfrentando agora. Talvez você já tenha tentado, mas o cansaço te venceu. Talvez já tenha se perguntado se vale a pena insistir. Mas se Deus está te chamando para esse tempo de oração, Ele tem algo reservado para você. Algo que só poderá ser revelado àqueles que persistem, que não se rendem ao sono, que vencem o desânimo e que escolhem estar na presença dEle, independentemente das circunstâncias. A oração não é apenas um ato religioso, mas um movimento espiritual que desencadeia respostas no céu e na terra. Quando nos ajoelhamos e clamamos com fé, algo invisível começa a acontecer. Pode parecer que nada está mudando ao nosso redor, mas no mundo espiritual, cadeias estão sendo quebradas, portas estão sendo abertas e batalhas estão sendo vencidas. A Bíblia nos dá um exemplo poderoso disso na história do profeta Daniel. Ele era um homem de oração, alguém que não abria mão do seu tempo com Deus, mesmo diante de perseguições e ameaças. Em Daniel 10, vemos que ele estava buscando respostas do Senhor, orando e jejuando por 21 dias. No entanto, a resposta não veio imediatamente. Foi somente após esse período que um anjo apareceu a ele e revelou o que estava acontecendo. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Daniel 10, 12 e 13. Esse versículo revela um princípio espiritual profundo. As orações são ouvidas desde o primeiro momento, mas há batalhas no mundo invisível que podem retardar a resposta. Daniel não sabia o que estava acontecendo no reino espiritual. Tudo o que ele via era silêncio. Mas ao invés de desistir, ele continuou orando. E essa persistência foi essencial para que a resposta chegasse. Quantas vezes nós desistimos no meio do caminho porque achamos que Deus não está ouvindo? Às vezes, oramos por um dia, uma semana, um mês e nada muda. E então, começamos a questionar se vale a pena continuar. Mas o que Daniel nos ensina é que quando oramos, Deus ouve. E mesmo que a resposta pareça demorada, há um mover acontecendo que não conseguimos ver. Os céus se movem quando um coração clama com fé. Nada passa despercebido diante de Deus. O choro no silêncio da madrugada, a oração que ninguém mais ouve, as palavras ditas com a última força que resta, tudo isso é registrado diante do Senhor. E se Daniel tivesse parado de orar no 10º dia, ou no 20º, talvez ele nunca tivesse visto a resposta. Isso nos ensina que muitas respostas só chegam para aqueles que não desistem. E essa pode ser a chave que falta para você. Talvez você tenha clamado, esperado e não viu mudanças, mas isso não significa que Deus não está agindo. No mundo espiritual, algo já foi liberado, sua oração já foi ouvida. Os céus já se moveram em sua direção. E a única coisa que te separa do cumprimento da promessa é a perseverança. Por isso, não pare agora. Porque no momento certo, no tempo determinado por Deus, você verá com seus próprios olhos o milagre que já começou a ser formado no invisível. Há momentos na vida em que tudo parece travado.
As portas não se abrem, as soluções não aparecem e o coração fica pesado, como se estivesse preso por correntes invisíveis. Essas situações podem ser resultado de problemas naturais, mas muitas vezes há um peso espiritual envolvido. É nesses momentos que a oração se torna uma arma poderosa, capaz de romper barreiras e trazer libertação. A Bíblia nos dá um exemplo claro disso na vida de Pedro. Em Atos 12, vemos que ele foi preso por Herodes, acorrentado e colocado sob forte vigilância para impedir qualquer tentativa de fuga. Parecia impossível que ele saísse dali. Mas enquanto Pedro estava na prisão, algo acontecia do lado de fora. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Atos 12, 5. A oração do povo de Deus fez algo extraordinário acontecer. Durante a madrugada, um anjo apareceu na prisão. As correntes caíram das mãos de Pedro e as portas se abriram sozinhas. Ele foi libertado de uma forma sobrenatural, porque havia intercessão acontecendo. Isso nos ensina que quando oramos com fé, Deus age além do que podemos imaginar. As correntes que nos prendem, sejam físicas, emocionais ou espirituais, não são mais fortes do que o poder de Deus. Mas há um detalhe importante nessa história. Pedro estava dormindo na prisão. Quem estava acordado e intercedendo era a igreja. Isso nos mostra que muitas vezes nossa libertação não vem porque não estamos dispostos a lutar em oração. Se aqueles irmãos não tivessem insistido na oração, talvez Pedro não tivesse sido liberto daquela maneira milagrosa. E quantas vezes fazemos o contrário? Ficamos paralisados diante dos problemas, esperando que as portas se abram sozinhas, mas não nos colocamos em oração. Queremos ver milagres, mas não dobramos os joelhos. Queremos libertação, mas não clamamos com fervor. A oração tem o poder de quebrar cadeias, mas precisamos estar dispostos a lutar no mundo espiritual. Assim como Pedro teve sua prisão aberta por causa da intercessão, Deus quer abrir prisões em nossa vida. Prisões de medo, insegurança, angústia e tudo o que nos impede de avançar. Talvez você esteja se sentindo preso, sem saída, como se estivesse acorrentado dentro de uma cela invisível. Mas hoje Deus está te lembrando. As correntes que te seguram não são mais fortes do que o poder da oração. E quando você se levantar para buscar a presença dele com intensidade, prepare-se, porque algo vai acontecer. Agora que entendemos o poder da oração na madrugada, chegou o momento de colocarmos isso em prática. A Bíblia nos ensina que quando oramos, algo sobrenatural acontece. Jesus disse em Mateus 18:19, digo-lhes também que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Isso significa que quando nos unimos em oração, há uma liberação divina sobre nossas vidas. E agora, quero que você se junte a mim nesta oração. Se possível, feche seus olhos, acalme seu coração e onde quer que esteja, conecte-se com Deus neste momento. Oração. Senhor, meu Deus e Pai, eu me coloco diante de Ti neste momento santo, reconhecendo que Tu és soberano sobre todas as coisas. Sei que nada foge do Teu controle e que nenhum clamor passa despercebido aos Teus ouvidos. Pai, quero Te agradecer por cada pessoa que está orando comigo agora. Sei que muitos estão cansados, sobrecarregados, com o coração aflito e esperando por um milagre. Mas também sei que Tu és um Deus que transforma madrugadas em momentos de cura, libertação e respostas. Senhor, fortalece aqueles que têm sentido dificuldade para orar. Renova o ânimo dos Teus filhos que têm enfrentado lutas silenciosas, que choram no travesseiro sem que ninguém veja. Mostra-lhes que Tu estás presente e que nenhuma oração é em vão. Pai, quebra as correntes que prendem essa pessoa, seja no emocional, no espiritual ou no físico. Se há batalhas invisíveis acontecendo, que sejam vencidas pelo poder do Teu nome.
Que toda tristeza, angústia e medo sejam dissipados agora e que uma paz sobrenatural invada esse coração. Senhor, abre portas que pareciam trancadas. Responde às orações que pareciam esquecidas. Faz o impossível acontecer e mostra que Tu és um Deus que ouve e responde aos que Te buscam. E, acima de tudo, nos ensina a permanecer firmes, a perseverar mesmo quando não vemos nada acontecendo. Porque sabemos que no Teu tempo os céus se movem e os milagres se manifestam. Oramos em nome de Jesus, crendo que essa madrugada será o começo de um novo tempo. Amém. Que essa oração seja um marco na sua vida, porque a partir do momento em que você escolhe buscar a Deus, pode ter certeza, algo já está acontecendo nos céus ao seu favor. Muitas vezes, oramos com fé, clamamos de madrugada e esperamos que algo aconteça. Mas como saber se Deus está respondendo? Como discernir os sinais da sua resposta? A primeira coisa que precisamos entender é que Deus sempre responde. Ele pode dizer sim, pode dizer não ou pode dizer espere. Mas nunca há silêncio do céu sem propósito. A questão é, estamos atentos o suficiente para perceber as respostas de Deus? Em 1 Reis 19, 11, 12, vemos um exemplo profundo de como Deus se manifesta de formas inesperadas. O profeta Elias estava abatido, buscando ouvir a voz do Senhor, e então aconteceu algo extraordinário. Então veio um vento forte e poderoso que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro suave. Elias esperava que Deus falasse através de algo grandioso, mas o Senhor veio em um sussurro. Isso nos ensina que nem sempre as respostas virão da forma que imaginamos. Às vezes, esperamos um milagre estrondoso, uma mudança radical em nossas circunstâncias. Mas Deus começa a responder com pequenas confirmações, com uma paz inexplicável, com direções sutis. Aqui estão alguns sinais de que Deus está respondendo suas orações. 1. Paz no coração. Mesmo que a situação ainda não tenha mudado, você sente uma paz que não faz sentido humanamente falando. Isso é um sinal de que Deus está no controle. 2. Portas se abrindo ou se fechando. Nem sempre Deus responde abrindo caminhos. Às vezes, Ele nos protege fechando portas que não são para nós. Precisamos confiar que Sua vontade é perfeita. 3. Mudança interna. Antes de Deus mudar as circunstâncias, Ele pode mudar nosso coração, nossos desejos, nossa forma de ver a situação. Essa transformação interior é uma resposta. 4. Pessoas enviadas por Deus. Em muitos casos, a resposta de Deus vem através de alguém que nos dá um conselho sábio, uma palavra de encorajamento ou até mesmo um recurso inesperado. 5. Sinais repetitivos. Deus pode falar através de padrões que se repetem, mensagens que você vê em lugares diferentes, versículos que aparecem repetidamente, uma palavra que toca seu coração diversas vezes. O problema é que muitas vezes estamos tão focados no que queremos que não conseguimos ver o que Deus está fazendo. Mas Ele está respondendo, sempre. Se você tem buscado a Deus de madrugada, se tem clamado com perseverança, pode ter certeza, algo já está acontecendo nos bastidores do céu. Mesmo que seus olhos naturais ainda não vejam, no tempo certo, tudo será revelado. E quando esse dia chegar, você olhará para trás e perceberá que Deus esteve agindo o tempo todo. Orar de madrugada não é apenas um ato de fé, mas um compromisso com Deus e consigo mesmo. É a decisão de buscar o Senhor acima de todas as coisas, independentemente do cansaço, das circunstâncias ou das respostas imediatas. É um estilo de vida para aqueles que desejam viver milagres e experimentar o sobrenatural de Deus. Muitas vezes, desistimos porque achamos que não estamos vendo resultados. Mas lembre-se,
O agricultor não colhe no mesmo dia em que planta. Ele precisa cuidar da terra, regar a semente, esperar o tempo certo da colheita. Assim também é a oração. Quando você se levanta de madrugada para buscar a Deus, está plantando sementes espirituais que no tempo certo darão frutos. A Bíblia nos encoraja a não desistirmos, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Em Gálatas 6:9, encontramos essa promessa poderosa: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. O que isso significa? Que sua oração não está sendo ignorada, que suas madrugadas em busca de Deus não são em vão, que cada lágrima, cada súplica, cada palavra dita no silêncio da noite está sendo registrada diante do Pai. Hoje, Deus te convida a continuar, a permanecer firme, a fazer da oração não apenas um pedido de socorro nos momentos difíceis, mas um estilo de vida. Porque aqueles que aprendem a orar sem cessar, aqueles que se rendem diante do Senhor madrugada após madrugada, são aqueles que veem milagres acontecerem diante de seus olhos. E agora eu te pergunto, você está disposto a viver essa transformação? Se sim, tome essa decisão hoje. Coloque um horário para buscar a Deus na madrugada. Comece devagar, mesmo que seja por alguns minutos, e observe como, dia após dia, sua vida será moldada pela presença dele. Porque aqueles que buscam, encontram. Aqueles que batem, veem as portas se abrirem. E aqueles que perseveram, colhem milagres que jamais poderiam imaginar. Se essa mensagem tocou o seu coração, não deixe que ela fique apenas aqui. Coloque em prática. Reserve um momento na madrugada para falar com Deus e veja como Ele transformará a sua vida. Agora, eu te convido a fazer duas coisas. Primeiro, escreva nos comentários: Senhor, eu quero te buscar, como um ato de compromisso com essa nova jornada. Segundo, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa palavra. Você pode ser o instrumento que Deus usará para despertar outra pessoa a orar e viver milagres. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais mensagens como essa. Deus está te chamando para um tempo novo e tudo começa com uma decisão.